Explica. A vez que eu fui visitar a colônia de crianças... Isto. Sim, eu fui sair com um mestre magnânimo. Não é esse o nome dele, eu não lembro, na verdade, o nome. Acredito que seja o Atka. Que eu fui em uma colônia de crianças e recuperação de crianças que desencarnam, né? Logo jovens, por N motivos, tem muitos motivos. Tem pessoas, crianças que programam desencarnação logo jovens por muitos motivos, né? E eles vão lá para essa colônia porque eles continuam como crianças por um tempo, né? Por diversos motivos, talvez o Jorge possa nos explicar melhor. E daí nessa colônia com esse mentor, e era uma caravana, uma excursão com mais algumas pessoas, todos projetados porque estavam dormindo em casa, ou na sala, no quarto, ou na casa, sei lá onde, estavam dormindo. E daí fomos todos para lá, e tinha uma mulher que também estava junto, e que ela trabalhava lá, esta estava encarnada também, mas ela trabalhava nesse local das crianças. E essas crianças ajudava joguinhos e coisas, desenvolvimento das características que eram crianças, né? E as pessoas podem ficar perguntando, puxa, mas como assim morre que são crianças, né? A gente explica um dia. E daí essas crianças estavam lá, faziam essas ajudas aos filhos das crianças. Por quê? Porque essa mulher, ela quando estava encarnada, acho que ela fez alguma coisa que acabou desencarnando uma criança, né? Não me lembro no caso se era inconsciente, porque já faz um tempo, não me lembro se era consciente ou inconscientemente, e ela se culpava muito por isso, a ponto de se dedicar agora a trabalhar para as crianças, a servir as crianças, e trabalhava lá nessa colônia. E o que mais me marcou nessa questão toda foi que quando ela estava lá, em projetar, trabalhando lá, ela estava completamente lúcida, muito lúcida, sábia, afiada, né? Sabia tudo o que fazia, uma pessoa muito para cima, muito autoestima, né? Sabia exatamente o que estava fazendo e tudo mais. E na hora que ela retornou para o corpo, que a gente acompanhou o processo de evolução dela no corpo, ela era uma pessoa triste, uma pessoa cabisbaixa, que se culpava, né? Era uma pessoa que não tinha aquela vida, aquela vivacidade, nem mesmo aquela cognição que ela apresentava ter do lado de lá. E ela acordou sem nem sequer memorar onde estava. E nós observando. E ela nem sequer memorar onde é que estava. E daí todos, né, ficaram curiosos, perguntaram para o mentor por quê que a moça nem sequer pôde ficar com um pequeno vislumbre do que ela faz no extrafísico, né? De quem ela é, uma pessoa fantástica, miraculosa, lá e aqui assim, né? E é isso que o mentor disse, que raros são aqueles que estão habilitados, né, a trazer memorações da vida eterna, né? Raros os que estão habilitados a trazer memoração. Daí, esmiuçando o porquê, ele disse que porque senão, né, é a mesma coisa que, digamos assim, a gente experimentar a barra de chocolate tal e depois comer uma muito melhor, maravilhosa, a gente nunca mais vai querer a barra de chocolate tal, vai ficar infeliz com a barra de chocolate tal e quem sabe queira até partir para sempre para a barra de chocolate melhor, né? Então, por não conhecer o melhor, a gente acha que o que tem tá bom. Isso é bom, né? E não burlar as leis do universo, que no nosso estado aqui é o véu do esquecimento. Né? É uma diretriz, né? É uma diretriz, o véu do esquecimento. Essa história que o Pava estava contando me lembrou o que eu comecei a experienciar, já que o nosso tema que definimos aqui são experiências no astral, quando eu comecei o curso de pedagogia na Universidade Federal de Santa Maria, que aliás é bem próximo aqui onde nós estamos gravando. Eu não finalizei nenhum curso academicamente, não tive a paciência para tal, ou resignação, persistência, não sei, uma série de tantas virtudes que são necessárias para isso, mas fiz alguns cursos e permaneci um tempo em cada um, peguei muitas coisas boas, mas quando eu comecei a estudar pedagogia, eu comecei a ter primeiro, sonhos com crianças. E aí depois que eu continuei no curso, essas experiências no astrais elas foram ficando cada vez mais lúcidas e eu percebia que muitos amigos espirituais me levavam para aprender o que eu iria aprender na faculdade antes mesmo de ter as aulas, né? Como se fosse preparando o corpo físico para receber aquela informação e também dando outras diretrizes que a nossa academia não dá, né? Porque ainda estamos engatinhando no processo de educação, enfim. Porque no teu relato inicial, Pedro, tu falou sobre esta senhora que ajudava no mundo astral
e quando chegava no mundo terreno ela era completamente diferente. Isso mostra por completo o peso das culpas que nós carregamos. O quanto nós somos os nossos algozes, né? Os nossos dragões, os nossos obsessores. Porque o peso da culpa é que não permitia ela viver a sua plenitude. Né? É verdade, é verdade. Fechou a alma, bloqueou a alma, né? Começou a viver com aquela dor, com a mente, com o pensar, com se relacionar tudo que tinha a ver com isso. Perdeu a graça de viver, né? Perdeu a emoção da vida e foi se embelando. E é muito louco, assim, porque a gente perde a vontade de viver, de brilhar, de uma forma muito, muito gradual que tu nem se dá conta. Quando tu vê, tu perdeu o brilho, cara. E não se lembra mais como fazia antes. Exatamente. E tu tenta, e não consegue. Até que aparecem algumas pessoas que ajudam, né? Estende a mão e puxam. E então isso é muito legal, assim.